Bom dia, pessoal. Vamos continuar as nossas aulas aí falando a respeito de força de atrito, tá? Só que hoje nós vamos falar aí a respeito de uma força diferente, né? Nós vamos falar aí a força de atrito que acontece em fluidos. Nós temos principalmente, tá, gente, a força de atrito do ar, que é algo que a gente estuda bastante, tá? Então, ó, quando um objeto ele cai, ele vai ficar submetido a uma força, a força da resistência do fluido, no caso aqui a gente fala muito do ar, tá? E essa força ela vai ser proporcional à velocidade elevado a um determinado expoente e vezes uma constante. Essa constante, pessoal, até escrevi aqui para vocês, ela vai depender aí da densidade do fluido, da área da superfície do corpo, tá? Muitas vezes tem pessoas que fazem salto e aí eles colocam uma roupa especial, uma roupa que aumenta a área entre as pernas, entre o braço e o tronco, enfim. Então vai depender da área da superfície, da sua geometria, tá? Essa constante K. O V vai ser a velocidade do corpo e o N, que é esse expoente aqui, né, vai depender aí de uma constante que depende do fluido e do corpo, tá ok? Quando nós falamos aí do movimento de um corpo no ar, nós chamamos de força de arrasto. Essa força de arrasto nós podemos determinar com essa fórmula aqui, tá? Meio, essa letrinha aqui, tá? Ó, que seria aí o ρ, vezes o S, que seria a área de referência do corpo. Essa letrinha aqui vai representar aí a densidade do ar, tá certo, gente? Aqui o coeficiente de arrasto, o V é a velocidade ao quadrado. Então você vê que depende muito de vários fatores para a gente conseguir determinar aí o valor dessa força de resistência, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro isso daí. Mas um exemplo bem simples, tá, gente? Ó, imaginem, pessoal, uma gotinha de chuva se desprendendo lá da nuvem, tá? Inicialmente, o que dá para a gente perceber? Nós temos aí a força-peso. E à medida que essa gotinha vai caindo, vai aparecendo aí a força da resistência do ar para cima, tá? Só que inicialmente a força-peso é maior do que a força da resistência do ar, então continua uma resultante para baixo. Aí essa força da resistência do ar vai aumentando até se tornar, ó, o mesmo valor do peso. A partir desse instante, o corpo ele continua caindo, só que com velocidade constante. Pessoal, isso é muito importante, tá, gente, para termos a vida aqui na Terra. Tá? Porque mesmo uma gota de chuva, se fosse uma queda livre, sem a resistência do ar, ela iria chegar aqui numa velocidade altíssima. E aí, gente, chuva poderia ferir uma pessoa, né? Então seria catastrófico. Imagine uma chuva de granizo numa plantação. Hoje em dia a gente já ouve algumas reportagens falando aí que uma chuva de granizo acabou com uma plantação. Imagine se não tivesse resistência do ar, tá? Seria muito mais trágico aí a situação. Tá, então essa força da resistência do ar faz tudo isso esses efeitos se tornarem bem mais tranquilos do que se não existisse. Imagine aqui, pessoal, se eu pegar um ponto intermediário, tá, gente, que não seja esse ponto aqui que as forças se anulam e não seja esse ponto que não tem a força da resistência do ar ainda, tá? Se eu pegar um ponto intermediário, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter uma resultante para baixo, porque o peso ainda é maior do que a força da resistência do ar, ó. Então eu faço assim, ó, a força resultante vai ser o peso menos a força da resistência do ar, tá? Então peso menos, pegando aquela fórmula, né, ó,
kV ao quadrado, tá? E aí eu vou substituindo. A força da resistência do ar é massa vezes aceleração, o peso massa vezes a gravidade, certo? Então, se eu for isolar, dividir tudo aqui por m, tá, gente? Dividir todos os membros por m, ó. Aqui vai cancelar, aqui cancela, aqui fica dividido por m, né? Então vai ficar, ó, a aceleração vai ser o valor da gravidade menos kV ao quadrado sobre m. Pessoal, no início do movimento, a aceleração que o corpo tem é exatamente igual à aceleração da gravidade. Só que exatamente por ter essa força da resistência do ar, então essa aceleração ela vai diminuindo. À medida que a força da resistência do ar vai aumentando, a aceleração vai diminuindo. Até que chega um determinado momento, tá, gente, que seria esse daqui, que as duas forças se tornam iguais, que não vai ter mais aceleração, tá? Ó, a partir daí nós vamos ter velocidade constante, tá? Então, ou seja, pessoal, né, essa velocidade constante que eu falo para vocês, ela é uma velocidade limite, tá? Como é que eu poderia calcular essa velocidade limite? Imaginem vocês, tá, gente, ó, eu pegar essa situação aqui. Então eu falo para vocês, né, ó, a partir daqui o peso vai ser igual aí à força da resistência do ar, tá? Ok? E aí, pessoal, a força da resistência do ar nós podemos calcular assim: o peso, massa, vezes a gravidade, tá? Então, se eu for pensar em determinar o valor da velocidade, ó, seria só eu tirar a raiz quadrada de mg dividido por essa constante k. Tá, ó, essa velocidade aqui, tá, gente, é o que a gente vai chamar de velocidade limite, que é a velocidade máxima possível que o corpo pode ter. A partir desse momento, a velocidade se torna constante, tá? Então vamos supor, se o corpo, nesse momento, ele atingir uma velocidade de 10 metros por segundo, como as forças se anulam, ele vai chegar na Terra com essa velocidade de 10 metros por segundo, porque não vai ter resultante mais. Certo, pessoal? Então, ó, da mesma maneira que a aceleração ela diminui e depois ela se torna zero, tá? A velocidade, pessoal, é ao contrário. Ela vai aumentando, tá? Porque ela vai ter uma resultante, então ela aumenta e ela vai perdendo essa inclinação. Por quê? Porque chega um determinado momento que ela se torna constante. Então ela atinge a velocidade limite e aí se torna constante aí a partir desse momento. Tá certo? Bom, conteúdo assim bem tranquilo, tá, gente? Imagine esse exercício aqui, tá, gente? Na sua queda em direção ao solo, uma gota de chuva sofre o efeito da resistência do ar. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta com a velocidade da gota. No trecho inicial da queda, quando a gota tem velocidade pequena, a gota está animada de um movimento. Que movimento, pessoal, né? Ó, quando a velocidade é pequena, ela está com uma resultante aí que é o peso, né? Então ela tem um movimento acelerado. Tá ok? Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota torna-se nula. Esse equilíbrio de forças ocorre quando a velocidade da gota atinge o valor que torna a força da resistência do ar igual em módulo ao peso da gota. Ao peso da gota. A partir desse instante, a gota cai com velocidade constante. Pessoal, então o exercício eu
não coloquei aqui as alternativas, tá, gente? Eu só coloquei aqui só para a gente comentar, tá? Então, bem daquilo que eu tinha falado para vocês, tá, gente? É o que esse exercício está comentando, tá? Exercício 2, pessoal. Um paraquedista salta de um avião e cai até a sua velocidade de queda se tornar constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após a sua velocidade se tornar constante? Pessoal, a velocidade só vai se tornar constante quando o peso tiver o mesmo valor da força de resistência do ar. Tá? Então, ou seja, como elas têm valores opostos, peso para baixo e a força da resistência do ar para cima, a resultante é nula, tá certo? Então a força total que ele está falando, ó, nula. Seria a resultante, né? A resultante nula. E um exercício aqui com cálculo aí para a gente compreender, né? Devido à resistência do ar, as gotas de chuva caem com velocidade constante, a partir de certa altura. O módulo da força resistiva do ar é dado por F igual a kV ao quadrado, e aí ele deu aí pra gente, pessoal, ó, o peso da gota de chuva e o valor do K, tá? O valor dessa constante. E aí ele quer saber, ó, essa gota de chuva atinge o solo com velocidade em metros por segundo de quanto? Gente, ó, então, como ele quer saber a velocidade constante, nós vamos ter a velocidade constante, ó, quando essa gotinha aí ela tiver com a força da resistência do ar igual ao peso. Tá? Então é a partir disso que nós vamos calcular. Ó. Então eu vou colocar assim, ó, força da resistência do ar igual ao peso. E aí eu vou substituir, ó, kV ao quadrado igual a mg. O K, pessoal, ó, 8 vezes 10 a menos 6. A massa... não, ele já deu o peso aqui, né? Ele já deu o peso inteiro. Então, peso 3,2 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, essa velocidade vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 7. Pessoal, eu vou aumentar aqui um pouco, tá, gente? Vou colocar 80. E aí eu coloco 80 e faço vezes 10 a menos 7 também, só para poder cancelar o 10 a menos 7. Pessoal, uma coisa que eu falo para vocês muito, aqui já vai mais uma dica, tá, gente? Seria vocês trabalharem com essa fração, porque eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Né? Então aqui eu tenho 32, eu vou colocar 32. Eu vou aumentar um algarismo em cada um deles aí. Pessoal, simplificar, tá? Utilizem bastante aí essa questão da simplificação, tá? Por quê? Porque aqui dá para dividir por 8, por exemplo, tá, gente? Ó, divide por 8 vai dar 4, divide por 8 vai dar 100, tá? Dividir por 4, ó, vai dar 1. E aqui dividido por 4 vai dar 25. Então vai ficar uma raiz quadrada de 1 sobre 25. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 25. Tá? Então a velocidade, pessoal, vai dar 1/5. Ou seja, 1 dividido por 5, pessoal, dá 0,2 metros por segundo. Esse daí vai ser o valor aí da velocidade. Ou seja, né, ó, essa velocidade aí vai ser de 2 vezes 10 a menos 1. Certo, pessoal? Turminha, por hoje é só, tá? Só para vocês verem aí como que nós trabalhamos aí com a força da resistência do ar, tá? Se vocês virem daqui para frente algum exercício, já não vai ser uma novidade para vocês, tá? Então tem essa questão da teoria, como tem essa questão da prática.
Só que como eu tinha comentado com vocês, né, como nós temos muitas constantes quando nós estamos falando aí da resistência do ar, são valores aí que são passados para vocês, tá? São valores que são dados aí no problema, e aí vocês vão substituindo e vão resolvendo. Tudo bem, turminha? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Um abração, gente.